Qual é, minha barba tá suja? Fala, galera! Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome, você já sabe, Professor Rodrigo Rodrigues, para mais uma aula sensacional que você, vai surtar comigo. A aula de hoje, urbanização brasileira. Será que cai no teu concurso? Ou se cai, não cai pouco não, hein? Cai muito. Vamos dividir em dois grandes blocos para ficar lindo para você. Dá uma olhada aqui, Na nossa primeira parte da aula, vamos trabalhar os conceitos diante da urbanização. Posteriormente, vamos dar uma olhada em todo o processo de urbanização que vai ocorrer no território brasileiro. Legal? Então, primeiro passo, compreender os conceitos fundamentais. Segundo passo, compreender a dinâmica da urbanização brasileira. Até aí, beleza? Vamos com calma? Vamos por partes? Então, olha só. Conceito de 1 a 10, os principais, tá? Então, caderninho na mão, prepara para anotar esse resumão que eu vou passar para você, que vai ser fundamental para você gabaritar, acertar questões que envolvem a urbanização do Brasil. Pessoal, vem comigo. Vem. Metropolização. Metropolização é um processo onde você terá a formação de uma metrópole. Até aí, tranquilo? Mas, professor, o que é uma metrópole? Você tem que traçar o raciocínio de metrópole sendo uma cidade grande, uma cidade de grande porte. Uma cidade de grande porte, ela vai começar a reunir diversas ofertas de serviço e um comércio muito bem estruturado e desenvolvido. Por que eu falo isso? Temos que pensar em 3 setores da economia. O setor primário, secundário e terciário. O setor terciário ele predomina na cidade, no espaço urbano. Então eu falar que Rio de Janeiro, eu falar que São Paulo, eu falar que Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre são exemplos de metrópoles, eu estou falando de cidades grandes, com uma boa infraestrutura, uma densa rede urbana. Não é isso? Uma cidade com capacidade de ofertar diversos serviços. Então, o processo de metropolização é aquele processo em que a cidade começa a concentrar muitas pessoas, começa a concentrar muitos serviços, uma densa rede de transporte, uma densa rede de comércio. A cidade vai se desenvolvendo e se tornando uma metrópole. Não dá para comparar metrópole com cidades de menores expressões. Até aí, tranquilo? E o que seria o processo de desmetropolização? Chega para cá. Desmetropolização, esse prefixo aqui te dá a ideia de retirar algo. Então, se eu faço a metropolização, eu tenho também uma decorrência do processo contrário, que é o processo de desmetropolização. Então, para ficar fácil para você é o seguinte: se eu metropolizo uma região, eu também posso desmetropolizar essa região. Então, os investimentos começam a sair, o comércio passa a não se desenvolver mais, regredir, recuar, indústrias fecham, desemprego, a infraestrutura vai se tornando cada vez mais precária, a precarização de serviços básicos. Olha só, aquela que era uma grande cidade, ela vai perdendo esse título. Aos poucos, a população começa a migrar, sair dessa cidade e procurar uma outra cidade, um outro local para desenvolver suas atividades, até mesmo viver. O ser humano, ele migra em busca de uma qualidade de vida, galera. Isso a gente não pode esquecer em algum momento, tá? Dá uma olhada aqui, o próximo processo, conurbação. É a união da malha urbana entre 2 ou mais cidades. De novo, é a união da malha urbana entre 2 ou mais cidades. Dá uma olhada aqui no que eu vou falar para você. Eu tenho aqui, uma cidadezinha letra A. Aqui eu tenho uma cidade letra B. Esse círculo corresponde à malha urbana de cada cidade. Percebe que há um intervalo da malha urbana entre essas 2 cidades? Então eu não posso falar que elas estão conurbadas. Eu não posso falar que elas estão unidas pela malha urbana. Mas vamos supor que a cidade B está numa crescente e que a cidade A também está numa crescente. Então ela foi crescendo. Opa! Não houve uma união aqui da malha urbana? Então eu falo que eu tenho um processo de conurbação. É a união da malha urbana de 2 ou mais cidades. E tem que ser cidade, não pode ser bairro. Então não confunda o bairro vizinho junto com outro bairro. Tu não sabe quando começa um bairro, onde termina o outro, esquece isso.
Eu estou falando de cidades. Pensa que tem que ser são regiões com prefeito. Vamos pensar no executivo? Prefeitos diferentes, tá? Aqui no Rio de Janeiro eu tenho alguns exemplos, em Niterói tem outro exemplo, São Gonçalo tem outro exemplo, tá? Com certeza a próxima região onde você conhece tem alguns exemplos de cidades que cresceram tanto que se unificaram. Você tem dificuldade em entender e compreender o espaço de qual malha urbana pertence à cidade A ou à cidade B. Show de bola? Próximo conceito, conceito de megacidade. Pessoal, é um conceito totalmente quantitativo. Vou botar aqui para você, ó. Quantitativo. É um conceito onde só vai mensurar a quantidade. Ou seja, para ser megacidade, precisa ter mais, ou no mínimo, né, 10 milhões de pessoas. No território brasileiro, só existe uma megacidade, ou seja, só uma cidade no Brasil supera 10 milhões de habitantes. Que cidade é essa? Por favor, não esqueça que é São Paulo. São Paulão. Show de bola? Tranquilidade? Mole, né? Avança aí, tem 5. Megalópole. Olha só, você compreendeu conurbação? Compreendeu? Agora fica muito fácil você compreender o quê? Megalópole. Que é a união entre duas ou mais metrópoles. É a união da malha urbana, só que entre metrópoles. Megalópole. Tem que te trazer a ideia de metrópole. Belezinha ou não? Uniu uma metrópole a outra, ou até mais, duas ou mais metrópoles, eu tenho um conceito formado de megalópole. No Brasil, vai aparecer pra gente no concurso a construção, a criação, tá? O desenvolvimento de uma metrópole, Rio de Janeiro com a metrópole São Paulo. Essas duas metrópoles se desenvolvendo podem promover o processo de megalópole. Mas pare e pensa, essas duas cidades estão conurbadas? Essas duas cidades são metrópoles, elas estão conurbadas? Ainda não. Quando você sai do espaço carioca e vai para o espaço paulista, você não percebe a malha urbana contínua. Você sai do Rio em direção a São Paulo. Chega uma hora que você tem uma grande área verde, região de serra, uma grande área agrícola. E depois você adentra o espaço de malha urbana de novo. Opa, malha urbana, acaba malha urbana e volta outra malha urbana, não tem conexão urbana. Então eu não posso falar que existe uma megalópole, tá? Essa é a nossa megalópole que está em formação, em desenvolvimento, beleza? Mas ainda não está completa. Rede urbana é a capacidade que as cidades possuem de se relacionarem umas com as outras. Então, quanto maior é uma cidade, exemplo São Paulo, maior a sua rede de relação no território brasileiro. Quanto menor a cidade, vamos pegar uma cidade bem pequenininha, vamos pensar bem pequenininha, sei lá, galera. Feira de Santana, Feira de Santana na Bahia, uma cidade bem de menor expressão, a rede urbana dela, ou seja, as relações que ela possui no território, vai ser de menor expressão e de menor alcance. Até aí, tranquilo? São Paulo é uma cidade de grande expressão no território brasileiro, então possui grandes conexões com a malha urbana de todo o território, basicamente, né? Se você quer um voo internacional, você vai para São Paulo. São Paulo tem diversos voos de diversos locais do seu país, beleza? Então percebe a densa rede urbana que São Paulo conseguiu desenvolver. Show? Hierarquia. Bom, você que planeja ser militar, você tem que entender sim de hierarquia. É organizar algo por ordem de importância, beleza ou não? Então, hierarquia urbana, eu vou organizar o meu espaço entre as cidades por ordem de importância. O que é interessante você perceber que a hierarquia urbana ela vai sofrer uma grande alteração no processo dos anos 90 para cá, devido ao processo de globalização e o avanço principalmente da internet. Então, antigamente, você tinha uma hierarquia urbana, onde uma vila com uma cidade de menor expressão não iria conseguir comercializar com São Paulo, que é uma cidade de grande expressão. E hoje, Rodrigo, hoje isso tudo mudou. As redes, as conexões não seguem mais a antiga hierarquia. Uma pequena cidadezinha ela pode sim prestar serviço para uma grande metrópole. Uma grande metrópole pode sim depender de alguns serviços ou de uma relação comercial de uma cidade bem pequena. Essa estrutura gigante que tinha entre metrópole global, nacional, regional, tá? Centro regional, centro local e vila, uma respeitando a outra,
Isso acabou a partir dos anos 90. Então hoje existe uma troca comercial, não respeitando mais aquele antigo modelo de hierarquia. Beleza ou não? Tá? E só para frisar, exemplo de metrópole global, São Paulo. Exemplo de metrópole nacional, Rio, ou seja, a área de influência de São Paulo vai além do Brasil. Pega alguns outros continentes, outros países do mundo. São Paulo possui a Bolsa de Valores, a Bovespa, e isso permite a sua conexão com diversos outros países do mundo. Legal? E o Rio de Janeiro é a metrópole nacional, tem toda a influência dentro do território nacional. Posso pegar Salvador, que já é uma metrópole regional, uma forte influência no Nordeste. Tranquilo? Preste atenção nessas 3 dicas que vai ser fundamental para o seu concurso. Show? Avança, avança, avança. Gentrificação, pessoal, é quando eu tenho a mudança do perfil social. Vou colocar para você aqui. Essa é a palavra-chave, ó. Mudança, do perfil social de um lugar, tá? Lugar, lembrando que é um conceito geográfico. Então preste atenção. Se eu tenho uma mudança do perfil social daquele lugar, eu falo que houve uma gentrificação. Então pensa comigo. Se você olha uma cidadezinha e aquela região é abandonada, não tem iluminação, dominada, sei lá, pelo tráfico de drogas, é uma região perigosa, uma região onde não tem muito acesso a transporte público, uma região que você faz uma associação muito negativa com ela. Através da iniciativa privada e pública, público-privado, você tem uma mudança do perfil social daquela região. Então, antigamente era uma região negativa, agora com a iniciativa privada e pública, eu promovi a iluminação, eu urbanizei, eu planejei, eu desenvolvi, criei um centro empresarial comercial. Olha a loucura. Sei lá, 20 anos atrás você olhava e falava, nossa, olha só, essa região suja, perigosa, não passa ali não, muito assalto, as pessoas morrem ali, não vamos passar ali não, ali é tão perigoso, a parte mais perigosa da cidade. 20 anos depois, nossa, olha só o que foi construído aqui, um centro empresarial, olha, construíram um parque shopping sensacional, olha como é que ficou bonito, arborizado, olha o projeto que o governo fez. Não é só o governo. Pensar na mudança do perfil social com a parceria pública e privada. Aí sim eu falo que houve uma gentrificação. Então o local que tinha um perfil social ele vai ser mudado devido à ação do governo e também na iniciativa privada, tá? Pessoal, macrocefalia é um grande problema cefálico. E aí quando eu penso em urbanização, eu tenho que pensar nos problemas estruturais de uma cidade. E olha só, pensa numa grande cidade. Se você não mora numa grande cidade, com certeza você já ouviu noticiários. Você sabe o que acontece numa grande cidade, numa metrópole. Então pensa comigo, os grandes problemas de uma cidade, tá? Vamos lá, trânsito caótico, violência, desigualdade social, moradias precárias, saneamento básico precário, não é isso? Falta de iluminação pública, não há mobilidade urbana, são problemas da macrocefalia. Falar em macrocefalia é falar em grandes problemas estruturais que existem onde, Rodrigo? No espaço urbano brasileiro, tá? Periferização é o desenvolvimento de uma área periférica. Então você tem a região central, hipervalorizada, não dá para você morar aqui, mas é a região muito atrativa para o seu trabalho. O que você faz, Rodrigo? Bom, se não dá para morar no centro, eu vou morar nas regiões periféricas, desenvolvendo assim o meu projeto ou processo de periferização. É a construção das periferias. Você fala, mora onde? Pô, moro na periferia, em São Paulo. É muito comum você falar em periferia, velho. E aí, tu tá meio periferia, velho. Moro na periferia aqui da quebrada, tá? É muito comum. Já no Rio de Janeiro, essa associação de periferia vai ter uma outra nomenclatura mais específica pra gente. A gente vai chamar de favela ou comunidade, que é um termo, né, mais associável. Aí a galera vem utilizando cada vez menos favela porque está ficando pejorativo. Já se fala em comunidade, mas olha só, entre nós, é a mesma coisa. Favela e comunidade, favela, é a mesma coisa, galera.
tá? É interessante sim trabalhar com essas duas perspectivas. Então em São Paulo, ô meu truta, velho, sou da periferia quebrada, Capão Redondo, ei, velho, ô, tá me tirando, velho, qual foi? Ô, Vilipei, hein, fala tu, velho, ô, truta. E no Rio de Janeiro? Favela, e está associado à nossa disposição de relevo. Qual é a disposição de relevo que cerca o Rio de Janeiro? O chamado mares de... Isso você já viu, mares de morro. Então olha só, a periferização é exatamente isso. Você tem aquela região central, você tem as periferias se formando ao redor da região central. Em São Paulo vai ser muito comum você falar o quê? E aí, meu, ô, truta, velho, ei, brother, tamo junto, ô, meu, ei, qual foi, velho, tá me tirando? Eu moro na periferia, mano, aqui no Capão Redondo, ô, truta. E no Rio de Janeiro a gente vai fazer essa associação da área periférica ao morro. A disposição do nosso relevo aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar de morro, chamado Mares de Morro, que é um domínio morfoclimático fundamental para você em qualquer concurso que caia a geografia do Brasil. Respira, esse foi o primeiro bloco de urbanização brasileira. Vamos dar uma respirada e vamos seguir, olha só, segue em direção ao segundo grande bloco, que é o processo histórico do Brasil no tocante da urbanização. Até mais!